Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus seja convosco. Há 55 anos exatamente, vinha até a Terra, chegava até nós, leitores terrestres, a narrativa de Bezerra de Menezes, por meio da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, de uma obra muito importante, Dramas da Obsessão, onde o benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, um espírito devotado à caridade, ao bem, no seu trabalho incessante no mundo espiritual, ainda nos legou uma lição tão nobre, tão importante. Nessa obra a qual me refiro, é o tema da exposição, Dramas da Obsessão, que todos podem ver, foi publicado pela FEB. É um livro a qual eu recomendo aqueles que têm interesse em continuar o estudo de tão relevante caso. Essa obra se divide em duas partes, basicamente. Uma tratando do drama da família de Leonel, e um outro drama também que se estabelece, mas que nós não iremos abordar nesse momento, até porque a exposição ficaria muito longa. É um livro muito complexo e eu vou, na medida do possível, aqui passando aos senhores os principais pontos dessa obra. Não se trata de um resumo, já vou adiantando, nem de um fichamento de um livro. Daqui nós vamos extrair lições preciosas, como um processo obsessivo, como a ausência do perdão, como o ódio, o monoideísmo, pode gerar consequências por séculos. Essa obra, ela relata um caso de vingança, de obsessão tão grave, que já estava por 400 anos sem resolução. Imaginem, 4 séculos. Espíritos que viviam dentro de um padrão de ódio, um padrão de vingança, que diante da intervenção de um espírito que perdoou, com méritos no mundo espiritual, roga a doutor Bezerra de Menezes a sua intervenção. E nós vamos ver que a obsessão, ela não se restringe a um único espírito comprometido. Envolve a sociedade, envolve a unidade familiar, aqueles que nos foram próximos, que nos foram queridos no decorrer das nossas existências. A importância da casa espírita nesse processo, a importância dos frequentadores da casa espírita. Veja, a solidariedade assim se impõe. Quando Allan Kardec, no livro A Gênese, diz que o mundo estava sofrendo de uma grande pandemia, e essa pandemia, acentuava Allan Kardec, eram os processos obsessivos, basicamente pela ausência de amor, pela ausência do perdão. Eu vou pedir licença aos senhores um minutinho só, senão nós teremos um pequeno problema técnico aqui, tá ok? Só um minuto. Senão meu computador vai resolver reiniciar agora, tá ok? Mas vamos lá. Não perdendo o nosso raciocínio, nós vamos ver que Jesus sabia exatamente, como Jesus sabe de tudo, não é? E ele dizia que nós deveríamos tomar muito cuidado com os processos obsessivos por ausência do perdão. Quando ele cita lá em Mateus que nós deveríamos nos reconciliar com os nossos adversários, ainda quando estamos a caminho com ele. E ele diz, para que ele não entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a prisão. Em verdade te digo que não sairá de lá, enquanto não pagares o último ceitil, ou o último centavo. Muito bem. Por que Jesus fez essa advertência? Jesus, ao atender vários obsidiados, pessoas que carregavam verdadeiros perseguidores algozes, ao ponto de interferir na sua saúde física, como nós podemos ver no Evangelho, de pessoas que traziam doenças orgânicas, que eram fruto de processos obsessivos, e que a doutrina espírita nos explica qual é o mecanismo que o obsessor desenvolve para causar doenças orgânicas.
físicas nas suas vítimas, nas suas chamadas vítimas. O perdão é fundamental porque ele pode estabelecer aí uma saída libertadora. Ah, Marcos, mas veja, eu posso perdoar e o ofendido não aceitar. Muito bem. Se você é capaz de perdoar ou pedir perdão e o outro não aceita, aí o problema passa a se transferir para o outro. Não basta também o simples perdão, é necessário o arrependimento e a reparação de tudo o que é feito. Quando Jesus se refere à prisão, esse mandado para a prisão é o tema da noite de hoje. São os vários dramas que se sucedem dentro dessa perseguição incessante, desse sofrimento atroz, que Jesus foi tão sensível. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá no capítulo 10, no item 6, que diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, os que são capazes de perdoar. O espírito mau espera aquele a quem queira mal, para que ele esteja preso. Olha só, preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses, ou nas suas mais caras afeições. E esse capítulo, bem-aventurados misericordiosos, tem essa passagem aqui. Lembra que Jesus, a gente acabou de ver, Jesus mencionou: perdoa, reconcilia-te, enquanto estás a caminho. O que é esse estar a caminho? Quando estamos ainda encanados e o nosso adversário, aquele que nos é antagônico, também está encanado. Na leitura inicial feita por Camila, o tempo, não deixar as coisas para depois, aproveite o momento. Nós não sabemos o que nos reserva ao futuro. Aproveitemos a todo instante para perdoar e pedir perdão também. E principalmente, reparar o mal que nós fizemos ou realizamos. Porque a doutrina espírita vai mais além. Uma vez morto o ser, não se extingue o veneno da mágoa. Não se matam as indiferenças. As mágoas, elas continuam. Jesus veio nos mostrar que nós temos uma vida perene. A nossa vida é única e ela não se encerra em nenhum momento. O que se encerra são as nossas várias existências. Nós continuamos igual. Morremos da indumentária biológica, da indumentária física, mas a nossa individualidade permanece. E todos os nossos vícios e as nossas virtudes também. E aí vem o grande problema: como o perdão não ocorre durante o estar a caminho na existência física, ele se projeta para além túmulo. Entidades extracorpóreas voltam-se agora para aqueles que foram causador da sua tristeza, da sua mágoa ou da sua tragédia. E aí ele se vê num plano invisível e o seu algoz agora não consegue vê-lo. É como se travasse uma luta entre quem detém a visão e quem está completamente na escuridão. É quem está no corpo físico, menos livre. E a interferência existe a todo instante, a todo momento. E aquele ser então, algoz até então, passa agora a ser vítima e não consegue se defender das investidas do seu adversário, que está lá no plano extrafísico, que está no mundo dos espíritos. E aí levando muitas vezes o seu adversário à situação de verdadeiro desespero, que são os processos obsessivos. Nessa obra de Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, esse benfeitor espiritual, ele faz uma breve análise sobre as obsessões. Ele faz abordagem da obsessão simples, da fascinação e também da subjugação. Avança um pouco mais, como Kardec fez, e trata também da possessão. Mas o que seria a obsessão simples nesse caso? O caso que nós vamos estudar na noite de hoje, que é o caso de obsessão simples coletiva.
A obsessão simples é o caso mais comum de obsessão. É que Kardec se referia na Gênese, que nós vivemos nos acotovelando com os espíritos que influenciam nossos atos e os nossos pensamentos, muito mais do que a gente imagina. Mas como eles podem interferir no nosso pensamento e nos nossos atos? A depender de como nós também pensamos e desejamos. E aí nós vamos encontrar aqueles que nos são afins. Se eu penso bem, desejo bem, tenho pensamento elevado, toda a minha vontade, toda a minha projeção mental será potencializada por mentes que pensam igual a mim. Se eu sou uma pessoa positiva, bondosa, caridosa, isso vai se potencializar, irá ajudar sobremaneira a minha evolução. Mas se eu tenho a mente voltada para sentimentos não tão nobres, em fazer o mal, em perseguir, ser maledicente, encontrarei mentes na mesma sintonia. A obsessão simples, segundo Manuel Filomeno de Miranda, nessa passagem do livro Nas Fronteiras da Loucura, que trata sobre situações envolvendo uma festa muito popular no Brasil, que é o Carnaval. Passava-se em 1980 essa história, mas ele faz uma pequena introdução que eu extraí para ilustrar o caso da noite. Ele diz que nós trazemos em nosso ser, em nosso íntimo, alguns estados mórbidos, como depressão, como ansiedades, traumas em geral, neurastenias e outras. Oriundos de que situações? Das nossas existências pretéritas. Situações não resolvidas, os nossos recalques, que estão lá, latentes, e que vão ressurgir em algum momento. E esse ressurgimento pode se dar por vários fatores. Pela identificação do espírito que lhe foi vítima, que foi sua vítima, ou que teve uma discórdia com você, onde o perdão não se estabeleceu, e aí ele identifica uma pequena brecha. Por que ele identifica essa pequena brecha? Porque nós trabalhamos com um processo, aí, o ser espiritual, diante da sua complexidade, do chamado remorso, ou sentimento de culpa. Ah, mas isso não se apresenta para mim tão claro. Mas é algo que você está projetando e não está se apercebendo. Aí vem o grande problema, que é a ausência do autodescobrimento. A gente projeta isso no mundo espiritual. Faz parte do nosso patrimônio, da nossa psicosfera espiritual. E ele vai ficar lá latente. E vai se projetar ou vai se traduzir através desses estados mórbidos, principalmente por violação às leis, aos códigos da vida, como menciona Manuel Filomeno de Miranda. E aí, pessoal, eu fiz um pequeno esquema aqui para que a gente possa fixar um pouquinho melhor como se dá o processo de obsessão simples. Bom, pessoal, primeiro, como é que se dá o processo obsessivo? Aqueles espíritos que não querem ainda, né, o nosso bem, a nossa evolução, e pode ser espírito encarnado ou desencarnado, viu? Não pense, a obsessão é só com desencarnado, não, senhor, com encarnado também, viu? E a gente pode citar vários exemplos aqui de pessoas que subjugam a outra. E a pessoa não consegue resistir àquela pessoa, pelos pensamentos, pelo medo que ela inflige à outra. Há conexão de mentes. E nós já tivemos na história da humanidade vários exemplos, né, de mentes que subjugavam mentes de milhões e milhões, levando-os a praticar atos inomináveis. Não precisa, a gente não precisa ir tão longe na história assim. Mas a nossa vertente, a nossa ótica aqui é o mundo espiritual. Mas como se dá então a obsessão simples, que é a mais perigosa? Por quê? Nós não nos apercebemos que estamos sendo obsidiados. Por quê? Primeiro, nós vamos começar com o direcionamento das ideias perturbadoras. Que ideias são essas? Ideias de medo, ideias de baixa autoestima. Ah, eu tenho um problema, eu não me aceito. Ah, eu tenho algum problema no nariz, ou um problema no braço. Não, eu tenho que fazer uma alteração no meu rosto, eu não me aceito. Estou sempre insatisfeito.
E essas ideias começam, realmente, você é feio, você não tem capacidade. Essas ideias ou clichês mentais vão sendo direcionados por uma mente também obsessora. Você precisa se aperceber disso e mudar rapidamente a sua faixa vibratória. Porque não só se dá durante a vigília, como também durante o sono. O maior desprendimento do corpo físico. E uma vez inserida a ideia na mente da vítima, há aí um verdadeiro intercâmbio mental. Pronto, aí se estabeleceu a relação. O fluxo de ideias. Agora eu sou realmente, aceitei aquelas ideias iniciais, me coloquei como uma pessoa para baixo, não me valorizo, não tenho valor, sou invejoso, recalcado, e aí aquele plug no mundo espiritual já está ligado, a tomada. Como a gente liga aqui os equipamentos, está ligado à tomada, estabelece uma corrente de pensamentos. E aí pronto, nós estamos diante de um processo obsessivo que vai ter reflexos de interferência. Muitas pessoas se queixam que acordam cansadas, sem vontade de sair da cama, não descansam, dormem horas e horas, não têm vontade de se levantar da cama, um cansaço, porque são atraídas realmente lá no mundo espiritual, no momento de sono, e recebe toda essa carga negativa e retorna ao corpo físico, e acorda com disposição, sem vontade para fazer nada. Esse já está dentro de um processo grave de obsessão que vai se dando ao longo do tempo. Começa com uma obsessão simples. Vejam, eu não posso impedir, ou seja, eu não posso controlar que um pensamento ruim me venha à mente. Já que a gente vive nesse intercâmbio a todo instante com entidades extracorpóreas e também com encarnados, com entidades corpóreas, que somos nós encarnados, eu não posso evitar isso. No momento de invigilância, eu tenho uma ideia malsã, ruim, mas eu tenho que imediatamente afastá-la. Não deixar que essa ideia crie um ninho na minha cabeça. Porque uma vez que eu permito isso, nós vamos ter esse intercâmbio mental. Esse plug no mundo espiritual vai estar ligado, essa tomada. E aí terei, se mantiver esse tipo de pensamento ou atitude, reflexos na minha vida. Ainda com relação à subjugação, Manuel Filomeno de Miranda faz uma incursão na fascinação, porque a fascinação impede que nós tenhamos consciência que estamos sofrendo obsessão. Eu já me afasto das pessoas, não aceito. Olha, eu acho, colega, você está passando por um processo obsessivo. Eu imagino, eu não. Sou espírita há 20 anos, 25, imagina, eu identificaria na hora. Vou ouvir, não. Pronto, então, muito provavelmente, sou um candidato a passar por um processo de fascinação. Não ouço mais ninguém. Só aquelas ideias que a todo instante, aqueles clichês mentais que me são direcionados. E aí nós vamos passar por um processo um pouco mais grave, que é a subjugação. Aqui, à medida, como diz Manuel Filomeno de Miranda, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro pede os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. E agora? Agora nós vamos ter na subjugação uma situação interessante, do ponto de vista da análise do tema da noite. Nós vamos ter a subjugação física. Aqui o espírito assume os comandos motores físicos do obsidiado. Embora ele mantenha a lucidez, ele é levado fisicamente a atitudes que ele não quer. Não queria matar, mas meu dedo foi, atirou e matou uma pessoa. Como cita Allan Kardec no livro dos Médiuns, um senhor, diante de uma jovem bonita, ele se ajoelha não querendo e a pede em casamento. Uma situação ridícula, que ele descreve no livro dos Médiuns. Subjugação física. Ele está ciente, ele está lúcido, mas não consegue refrear uma atitude física dele. Quantos casos de crimes passionais, a pessoa diz, olha, eu estava ouvindo alguém falar, mate, põe fim à vida dela, enfim, atire. Mas ele não queria e faz.
A subjugação também pode ser psíquica. E aí, a pessoa tem estados de ausência. Tem um filme recente chamado Fragmentado. Quem puder assistir esse filme, assista. Ali tem um caso de obsessão coletiva. Uma situação realmente muito grave. O filme é bem elucidador. Aqui o espírito anda completamente, ele está alheio ao que ocorre. Ele tem estados de ausência, ele não se lembra do que faz porque a entidade já o subjugou. E a subjugação pode chegar a um ponto de ser física e psíquica. Aí a subjugação total do ser, que vai ser levado à ruína, e para que o espírito então possa, enfim, se vingar, né, de eventual prejuízo que ele sofreu. Ele se coloca na posição de cobrador, né, perante as leis, junto a essa criatura, infligindo dor e sofrimento. Agora vejam, quem é atingido pela obsessão? Ou pela subjugação, enfim, ou pela fascinação? Será que é só o devedor? Apenas aquele que se estabeleceu, ou em quem se estabeleceu o processo obsessivo? Manuel Filomeno de Miranda, ele nos dá aqui um alerta muito importante. Ele diz que nos processos obsessivos, geralmente está envolvido o grupo familiar ou o grupo social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva e resgate para todos nós. Então não é só o obsidiado, é a família dele, é o grupo social no qual ele está inserido. As mentes agora irão para o processo de resgate. Essa cruz vai tombar sobre as mentes que se comprometeram no passado, que auxiliaram de alguma forma a derrocada desse espírito. Por isso que a família é muito importante nesse trabalho, e a casa espírita também. Agora eu vou avançar um pouquinho, pessoal, e tratar agora diretamente do livro Dramas da Obsessão. Feita essa pequena introdução, de como se estabelece um processo obsessivo, do comprometimento do grupo, do obsidiado, do grupo familiar, enfim, e da sociedade na qual ele está inserido. Essa obra de Ivone do Amaral Pereira, que completa, como disse, 55 anos da sua primeira edição, ele traz o caso da família de Leonel. Bezerra de Menezes, ele recebe uma oração de um espírito que lhe chama a atenção, um espírito chamado Esther, e uma carta que foi psicografada num centro. No início, ou seja, em 1930, entre 1920 e 1930, ele recebe uma carta e ele chama a atenção e ele se dirige então a atender esse caso. Leonel era um médium em desequilíbrio. Todos nós somos médios em algum grau. O que é mediunidade? É a capacidade de alguma forma nos comunicarmos com o mundo espiritual, seja através de uma intuição, da inspiração ou da mediunidade mais aflorada, mais específica. Mas todos nós somos médiuns. A mediunidade é um instrumento colocado à mão, ou na mão de seres, dos nossos companheiros que precisam evoluir mais rapidamente, ou ter um resgate muito grande a fazer. E esse médium precisa se aperceber que ele tem em mãos um instrumento muito importante para a sua evolução, para que ele trabalhe a humildade, a abnegação, a disciplina e o estudo. Leonel era um médium. E aí o caso que chega tão até a equipe de Bezerra de Menezes é um caso muito dramático, vamos colocar assim. Era um pai de 10 filhos e todos os filhos tinham um ímpeto ao suicídio. Leonel suicidou-se com um revólver, disparou contra a própria cabeça. Alguns meses após o seu desencarne pelo suicídio, a sua filha também se suicida. E o filho mais novo, com ideações suicidas, já tentou o suicídio por diversas vezes. E toda a família, num desespero, num choro incontido, pensando também em suicidar-se. Somado a tudo isso, a família encontrava-se num estado de penúria econômica, porque aquele que era o alicerce da família havia desencarnado por meio do ato do suicídio. Então,
a única pessoa que ainda tentava resistir às investidas dos seres inferiores era a viúva. E veja que caso desesperador. Então chega até o Dr. Bezerra de Menezes, pedido de intervenção de um espírito muito evoluído, chamado Esther, e uma carta que foi psicografada num centro espírita. Chega o Dr. Bezerra de Menezes, que resolve averiguar o que estava acontecendo. E aí ele reúne a sua equipe e vai então a essa residência. E lá os seus instrutores, seus auxiliares identificam que naquela casa, aquela família sofre de um processo de obsessão simples coletiva. Já se estabeleceu a ideia, abriu-se a interferência externa e agora vem as interferências no comportamento dessa unidade familiar. 2 já absorveram, adquiriram a ideia e suicidaram-se. O filho mais novo na tentativa e os demais pensando em suicídio, ideações suicidas. Que caso dramático! O que aconteceria, o que acontece com essa família a sofrer essa perseguição, essas ideias? De onde é que surgem essas ideias? Uma família numerosa. E aí, Dr. Bezerra de Menezes, investigando as causas que levaram a família à situação dramática, ele identifica que a família de Leonel e sua família, sofria sugestões de espíritos obsessores, e não era um só, era mais de um, eram 4 espíritos obsessores que estavam lá dentro da sua residência, relatando ao Dr. Bezerra de Menezes que circulando entre os vivos, como se fosse parte integrante daquele núcleo familiar, mas transmitindo mentalmente os clichês mentais do suicídio, porque eles encontraram o que ali? Uma brecha. Não é possível sofrer um processo obsessivo se nós não abrirmos brechas mentais. Leonel, ele tinha uma vida, ele era médium, portanto, o intercâmbio com o mundo espiritual, já bem acentuado, ele vivia na prática de jogos e trato de mulheres com mulheres desonestas. Eu vou só explicar isso aqui, tá, gente? O livro foi psicografado lá nos anos 60. A linguagem era essa. Eu quis ser fiel à linguagem de Bezerra de Menezes, que usava a expressão mulher honesta ou desonesta. Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando aqui. Então, eu apenas estou fazendo a tradução, né, ou a transcrição fiel do que está na obra, que seriam mulheres que, enfim, mantêm relações sexuais com homens que pagam. Foi a linguagem que ele utilizou. Okay? E, além disso, Leonel, por estar viciado em jogo, ele promovia desfalques na empresa. Tirava recursos da empresa, porque ele é um guarda-livro, ou contador, né, da empresa, apostava altas quantias e perdia. E aí ele recebia aquela sugestão: não, vá lá, desfalque, hoje é o seu dia de sorte, hoje você recupera todo o dinheiro que você desviou da empresa. E ele ia lá e perdia, ia mais uma vez, novamente perdia, ao ponto de ficar devendo 200 contos de réis, era uma pequena fortuna na época, né? E ele não tinha condições, obviamente, de saldar essa dívida. Diante dessa situação, o que Leonel faz? Suicida-se. Diante da vergonha, diante da cobrança que viria, e diante da sugestão dos seus obsessores, ele se suicida. Mas de onde vem todo esse drama de Leonel e da família? Por que alguém perseguiria Leonel a esse ponto e todos os seus entes queridos? Há uma incursão no passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, das causas atuais e passadas das nossas infelicidades, Kardec diz que as nossas infelicidades podem ser ou acontecem em razão de atitudes que tomamos na atual existência ou em existência anterior. Algumas pessoas falam: olha, eu estou sofrendo hoje porque é do passado. Nem sempre. A gente pode ter vindo, já feito o resgate, né, o pagamento da dívida, do erro cometido, e a gente vai assumir outro. Ou nem termina de pagar o anterior e já está, né, devendo o próximo. A gente vai fazendo
um crediário, né? Isso, a gente vai agravando, além da dívida anterior, as dívidas atuais, as faltas atuais. E aí, doutor Bezerra de Menezes verifica que Leonel viveu no século XVI, em Portugal. Em Portugal, o que Leonel fazia? Leonel, ele era um inquisidor-mor em Portugal da Inquisição que funcionou na Espanha e em Portugal, com situações aí gravíssimas. E as entidades que se encontravam na casa de Leonel eram judeus que ele perseguiu em Portugal. Nós sabemos aqui que a Inquisição foi uma completa deturpação dos ensinamentos de Jesus, onde espíritos equivocados tomaram a palavra do Raboni, de Jesus, do nosso mestre, nosso guia, e adaptaram aos seus interesses pessoais, mundanos. Até porque, como todos sabem aqui, os inquisidores, aqueles que denunciavam os judeus, recebiam uma parte financeira dos bens dos judeus, dos recém-convertidos também ao cristianismo. Então aquilo se tornou como se fosse algo apenas para perseguir, olvidando, esquecendo aqueles homens da real mensagem de Jesus: amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Tudo ali se converteu em interesses pessoais, e isso foi ocorrendo, e essa família de judeus estavam lá na casa de Leonel, que eram Timóteo Aboab, que era um recém-convertido ao cristianismo, e seus filhos Joel, Saulo e Rubens, que foram torturados durante a Inquisição por Leonel, que atendia pelo nome de Hildebrando. Era o Frei Hildebrando. E aí eles estavam lá na residência para realmente buscar vingança. Agora aqui vejam, Leonel, na existência pretérita, lá no século XVI, era o Frei Hildebrando, o inquisidor. Lembram da filha de Leonel que suicidou-se logo após? É Alcina. Alcina era, na verdade, João José, que era empregado de Aboab, que delatou a família aos inquisidores. Porque mesmo recém-convertido brutalmente à força para o cristianismo, eles não queriam renunciar à sua fé. O respeito à fé, a religiosidade não foi observado. Eles continuavam, obviamente, muito ligados ao judaísmo. Foram denunciados e presos, denunciados por João José, o delator. E um fato importante, vejam, João José busca, na última existência, a forma feminina. Por que ele o faz? Para se esconder dos seus perseguidores. Só que ele se trai por um detalhe. João José, lá em Portugal, era coxo, mancava de uma perna. E ele reencarna, lá no início do século XX, como uma mulher. Só que, como é que os seus obsessores o identificaram? Porque ele também mancava na forma feminina. E tinha um problema sério no campo da sexualidade. Ele tinha feições masculinas, embora fosse mulher na última encarnação. E mancava. E eles identificaram. Porque, veja, aquilo está tão arraigado no espírito, que o espírito ele pode formar o seu corpo físico, quando ele tem uma evolução, ou não se prende a algumas situações físicas, que ele pode moldar o seu corpo de acordo com as suas necessidades. Agora veja, um espírito comprometido com a lei, ele vai trazer aqui verdadeiros traumas, que vão marcar o seu campo espiritual. Um suicida, por exemplo, que atenta contra a sua vida, com um tiro na cabeça, ou se jogando de um prédio ou no rio, renasce numa forma física comprometida. Ele fica tão preso àquele monoideísmo, que ele projeta no seu corpo físico aquilo que foi a causa da sua morte. Problemas mentais, ou problemas como, enfim, citado por Alcina, que mancava, estava com aquela ideia, muito ligado ao corpo físico, mas ainda assumia também a feição masculina, embora fosse mulher. Quando ele coloca assim, os espíritos identificam na hora
E a esposa de Leonel, lembra a esposa de Leonel? Aquela viúva que resistia contra as investidas? Em Portugal, ela é a condessa de Faro. Ela era a madrinha de Esther. Esther, fugindo dos perseguidores, busca abrigo na casa da condessa de Faro. E ela faz o quê? Também a delata para os perseguidores. Esther é presa, torturada e desencarna. E a condessa de Faro renasce na família de Leonel. Vejam como as pessoas vão se ligando num processo de resgate coletivo. Estão ligados por um fato em comum. E essas mentes enfermiças se ligam e precisam se ajustar perante a lei. E ela volta agora na família dos filhos de Leonel, que eram seus auxiliares durante a Inquisição, para um resgate juntos, num processo de obsessão simples. Os filhos de Leonel, Fausto e Cosmo são os auxiliares diretos, e vários outros auxiliares tiveram os inquisidores e agora renasceram no início do século passado para um resgate. Vítimas agora das suas vítimas do passado. Espíritos que não perdoaram e que permaneceram perseguindo esses seres por séculos e séculos, por 400 anos, senhores. 400 anos. Bom, e como é que se deu? Não vou contar o final da história, né? Eu já prometi que eu não vou fazer isso. Mas como se deu o desenlace, o desenrolar dessa história? O que eu quero fixar aqui, contando essa pequena história do livro, é a importância que todos nós temos na ajuda, no auxílio de quem passa por um processo obsessivo. Bom, se isso ocorre na nossa família, a gente corre para onde? Ou a gente procura um profissional da área de saúde. O problema aqui é um pouco mais complexo. Bom, vou procurar então o quê? A casa espírita, já que é um processo de obsessão espiritual. Bom, porque a casa espírita é um elemento, um fator importante para o auxílio de espíritos que passam por esses processos obsessivos. Nós tivemos, nessa casa espírita, nas reuniões mediúnicas, caso muito parecido de obsessões que duravam já vários séculos, gente. Se resolve numa única reunião mediúnica? Não. São várias e várias, se arrastam por vezes, por anos a fio. Porque para se tratar um processo de obsessão é muito complexo, porque depende dos dois lados. E quando não há perdão nem de um lado e nem do outro? Quando não há mudança de comportamento nem de um lado e nem do outro? Quantas vezes o obsessor diz assim, não vou parar de obsidiar ele não, ou ela, a família, eles continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam com a gente. Não mudaram nada. E ainda passa uma lição, né? Vocês ficam aqui acolhendo os coitadinhos, acham que eles são coitadinhos? Vai lá ver o que está acontecendo. E o processo permanece. A importância da casa espírita, aqui é importante, pessoal, quando a gente adentra a casa espírita, ela não é preparada 15 minutos ou meia hora antes da chegada de todos nós aqui. É uma preparação muito antecipada de entidades que são responsáveis pela manutenção da ordem. Entram na casa espírita não só os encarnados, os desencarnados também. Muitos de nós trazemos para a casa espírita e com a permissão da espiritualidade é permitida a entrada dos nossos obsessores, dos nossos perseguidores aqui, na cabine do passe, para que eles possam ouvir e sentir as vibrações amorosas, que possam tocar o seu coração, porque são espíritos endurecidos que não conhecem nenhuma manifestação, nenhum gesto de amor. Muitos não recebem sequer um abraço, estão lá apenas com aquela ideia de vingança. São entidades que se aproximam da gente, a gente sente frio. Imagina agora nós devolvemos um abraço caloroso. É o início do tratamento que precisa ser feito. Por isso, na casa espírita, as vibrações presentes são fundamentais no tratamento,
a família de Leonel, com a intervenção de Bezerra de Menezes, tem essas entidades retiradas da casa. E olhem só, pessoal, o que é o monoideísmo, como a ideia de vingança congela tudo que está ao nosso redor. Nós estamos agora, se os senhores sabiam, Vênus está muito próximo à Terra. Alguém já observou Vênus no céu? Está aqui, ó, brilhante. A gente pode ver olho nu, uma coisa linda. Mas as pessoas passam e falam, vê onde? É assim. Esse espírito que foi trazido, pensado da casa de Leonel, eles foram trazidos da casa, no Rio de Janeiro, até o centro espírita, com a ideia de que estavam em Portugal do século XVI. Porque eles viviam ainda naquele momento fatídico, no momento da tortura e da perseguição que eles sofreram. E eles olhavam para o Rio de Janeiro, projetando as imagens que eles tinham ainda de Portugal. Tamanha viciação mental dessas criaturas. E aí foram trazidas para a casa espírita. E lá receberam fluidos úteis para a cura e conversão dessas entidades. Ouviram o expositor, ouviram a prédica, a leitura inicial, a prece. Porque Bezerra de Menezes teve uma tarefa difícil. Tentar convencer aqueles espíritos que o movimento ou que a ação que eles sofreram foi fruto da adulteração do verdadeiro cristianismo redivivo. E ele leva essas criaturas, e agora preste muita atenção. A simples palavra não convence. Bezerra de Menezes levou essas criaturas, pai e filhos, a pedido de Esther, para essa casa espírita, para que eles residissem na casa espírita por 6 meses, para que lá eles vissem o comportamento dos frequentadores, que iam ouvir palavra de conforto, queriam orar, queriam vibrar pelo bem. As tarefas que eram realizadas pelos trabalhadores da casa, pelos médiuns da casa, com a dedicação, com a disciplina, com a abnegação. E eles começaram a se tocar com aqueles seguidores do Mestre Jesus, que aquilo sim era o verdadeiro ensinamento, que era a verdadeira doutrina do Cristo. E agora vem um pequeno puxão de orelha para todos nós. Bezerra de Menezes diz que um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados e desencarnados, irradiam mentes respeitosas, corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações. Chegando na casa espírita, você viu, você foi na festa? Conversas fúteis, não tem valor nenhum. A casa espírita não é um clube social, um clube de futilidades, é um templo, onde em vez do gargalhar divertido, se pratique sempre a prece. Em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais. Bezerra Menezes falando do celular aqui, né? Passatempos mundanos, é o celular. Tem gente que não consegue ficar 1 hora numa reunião espírita sem olhar o WhatsApp, enfim, as redes sociais, não consegue. De jeito nenhum. Mas Bezerra de Menezes já antevia isso. Porque quando nós nos adentramos aqui, não entramos sempre em oração, em prece? Aqueles nossos entes que partiram, para os nossos entes queridos que se encontram em sofrimento, vibração pelo mundo em que nós vivemos, com tanta violência, com tanto descaso. Vejam a nossa responsabilidade. Quando eu me distraio com isso, eu não estou sendo caridoso, não estou praticando a caridade, porque próximo a você, próximo a mim, próximo a todos nós, tem entidades que estão sofrendo, que são trazidas aqui para a casa espírita, para sentir as vibrações amorosas que nós emitimos, que estão aqui para ouvir a prédica, a oração.
e entender que nós estamos procurando a nossa melhoria, sermos seguidores do Cristo. Não é ser perfeito, pessoal, ainda, né? O caminho é longo, mas que eles possam identificar em nós uma pequena mudança, que aqui seja um lugar agradável, que nós possamos sair daqui com energias renovadas, todos nós, nos dois planos. E ainda ele segue, dizendo que um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor de confiança da espiritualidade, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Quantas casas espíritas abrem e fecham? Ou ficam estagiando ali? Não há expansão da sua atividade. Mas o grupo espírita de Petrolina cresceu? Sim, uma vigilância constante. A gente pode falar assim, não, já chegou, né? Vamos trabalhar só com o nome. Nada na vida, pessoal, vai só com o nome ou com o título. Todos nós sabemos disso. Exemplos claros nas nossas vidas. Portanto, se o dirigente aqui da frente falar, pessoal, olha, mantenha um silêncio, né? Não é um sermão, é uma advertência que a espiritualidade já nos fez há muito tempo. Sair em sinal de respeito. Terminou a reunião mediúnica, levanta e começa a falar alto, gritar. Olha o respeito de quem está sofrendo. É como se nós estivéssemos num velório com a família toda sofrendo, contando piada chula, falando palavrão, não é? Por que desrespeitar aqueles que sofrem, que estão aqui para ouvir, para ser consolados? Vocês já imaginaram se uma entidade como a família Aboab estivesse aqui, que tem a ideia de Jesus como um perseguidor, e ele é trazido para a casa espírita, para residir na casa espírita, para observar o trabalho, o comportamento de todos os frequentadores. Será que Leonel se convenceu de que realmente a doutrina espírita era a doutrina libertadora? Será? Eu não vou contar o final da história, né? Os senhores vão, obviamente, ler a obra e verificar. O que foi interessante, o que é interessante a gente pontuar aqui, é isso, que ele realmente foi, então, agraciado com esse momento na casa espírita. Teve a sua dor, né, ali, amenizada. Porque Bezerra de Menezes descreveu a situação deles na casa. Eles estavam ainda, senhores, o seu corpo espiritual ainda envolvido com as vestes israelitas do século XV ou XVI, com as unhas arrancadas, com a pele queimada, com chagas no pescoço, no rosto, espíritos sofredores, que foram trazidos então pela misericórdia divina. E Bezerra de Menezes cita duas situações importantes. Enquanto a família Aboab ainda estava equivocadamente em busca de vingança, estabelecendo um processo de obsessão junto à família de Leonel, Dom João, que reinou em Portugal e que propiciou, viabilizou a instauração da Inquisição, ele desencarna, reencarna como judeu, é perseguido pela instituição, pela a Santa Inquisição, desencarna e reencarna outras vezes, sempre em situação muito humilde. Ele evoluiu, ele se arrependeu, buscou a reparação. E Esther, que foi torturada, presa, ser viciada, ela perdoou seus perseguidores e num gesto de amor sublime pediu a Bezerra de Menezes que envolvesse agora o seu tio, que estava perdido no ódio, aqueles que o perseguiram, os 10, a família de Leonel. Vejam, pessoal, como somente o amor pode ser entendido e pôr termo a um processo doloroso, expiatório tão grave, que se dá através da obsessão, através do amor de uma entidade que perdoou. Porque se ela não tivesse perdoado, ela iria compor a horda dos obsessores, e isso ia se alastrar por mais e mais e mais tempo.
Hoje nós tivemos o encerramento do Intercep e o tema central foi a parábola do semeador. O processo de obsessão só se instalará se encontrar terreno fértil. Uma comparação com a parábola do semeador que existe na obra Missionários da Luz. A doença só se instala quando ela encontra terreno fértil. Doença de ordem espiritual. Se ela não encontrar, ela não se instala. Não finca a raiz. E Timóteo, olha só, pessoal, como se dá a lei de causa e efeito. Timóteo Aboabe, que era o pai daquela família que foi perseguida lá no século XVI, ele reencarnou segundo Bezerra de Menezes, e irá receber agora os seus filhos, que eram seus filhos lá em Portugal, e quem mais ele irá receber? Leonel e Alcina. Foram os dois que ele impeliu ao suicídio, através de sugestões de processo obsessivo grave. E agora todos reunidos numa família que passará por dificuldades. Quem de nós pode afirmar que algum dos nossos entes amados e queridos não são aqueles que nós somos responsáveis pela sua derrocada? A única moeda reconhecida no mundo espiritual é o amor. É o amor de pai e filho, mãe e filha, mãe e filho. O núcleo familiar ali reunido para um resgate. E esse resgate ainda está em curso segundo a espiritualidade. Por vezes nós não entendemos que os laços de família, como Sócrates já abordou aqui na exposição precedente, ele é uma situação onde nós não conseguimos nos desvencilhar. Os laços de famílias, os reais laços, são aqueles que são atados pelo amor renúncia, pelo amor dedicação, pelo amor aceitação. E por mais que nós tentemos, nas nossas existências, abandonar o nosso compromisso, ele retornará sempre. Como diz Jesus, não sairás de lá até pagar o último ceitil, ou até o último centavo. Porque essa situação pode se prolongar além do túmulo, se agravar. E aí eu cito, pessoal, para a gente encerrar, não vou me avançar muito no tempo, uma pequena menção num texto sobre obsessão de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns. E ele nos recomenda muita cautela, muita disciplina no tratamento dessa questão da obsessão. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente pudesse compartilhar esse texto. Ele diz assim, se trazes problemas da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação. É a mudança. Como mencionei, entidades dizem, não vou parar de obsidiar porque ele não mudou, continua o mesmo. E aí? Muito bem, se eu parar de obsidiar, outro virá. Quantos casos não ocorrem de obsessores que não têm nenhuma relação com o obsidiado? Simplesmente diz assim, estou aqui porque ele vibra na mesma faixa de meu interesse. Então estou aqui obsidiando para isso, mas não tem nenhuma relação direta os dois, de causa e efeito, de expiação, de resgate, de reparação. Ouvirás preleções nobres, situando-te os rumos, recolherás daqui e dali conselhos justos e preciosos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, como no caso da receita formulada por médico abnegado importante em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles a que recebem, mas se não for usada, não adianta. Mensagem de Emmanuel para todos nós. Então que nós possamos, pessoal, diante dessa lição preciosa trazida por Ivone do Amaral Pereira, de um caso grave de obsessão, onde vários aspectos foram colocados, a questão dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da importância na recuperação, da abnegação, da casa espírita, dos frequentadores da casa espírita. Sempre, todos nós devemos agir com amor. A grande mudança,
O grande remédio para conter a pandemia que citava Allan Kardec no livro A Gênese é o amor, é a renovação da nossa terra, da nossa orbe terra, através da mudança dos nossos pensamentos e atitudes. Nas obras de André Luiz, ele cita a dificuldade que a equipe espiritual, quando vai atender um caso, tem para acessar a terra. Tamanha a densidade, a dificuldade trazida pelos pensamentos da humanidade. Pensamentos negativos, de ódio, de rancor, de raiva. A psicosfera da terra é densa ainda. Nós temos casos de violências, de homicídios, de assassinatos que são assustadores. Só no Brasil, próximo de 70 mil pessoas desencarnam por homicídio. Vocês já imaginaram isso? Todo ano 70 mil e casos de obsessão relacionada a isso? A cobrança dessa dívida? Ainda a terra é um mundo de provas e expiações. Mas para que a terra alce novos patamares de um mundo regenerador, onde prevaleça o bem, isso dependerá da mudança das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. É efetivamente ter Jesus como nosso guia e como nosso mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Eu agradeço as vibrações amorosas de todos. Eu sei que é um tema difícil, é um tema muito denso, um tema pesado, mas eu peço que todos nós essa noite façamos uma reflexão. Vibremos, oremos no final da prédica, vibrando por aqueles que estão no mundo espiritual, que buscam através da vingança desmedida saciar a sua sede, que na verdade estão se comprometendo ainda mais. Vibremos por aqueles que partiram do nosso mundo por meio do suicídio. Roguemos a Maria de Nazaré, através dos seus trabalhadores incansáveis, no resgate dessas criaturas. Roguemos ao Mestre Jesus, a Bezerra de Menezes, que nos atende nas causas difíceis, que nos auxiliem a resgatar com resignação, com confiança e fé no futuro, ao Mestre Jesus, que seja a luz das nossas vidas, hoje e sempre. Muita paz a todos.